A igreja hoje está bonita, está cheia. Glória a Deus. Amém? Bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Amém? Amém. Atos no capítulo 7. Aleluia. Nós vamos ler aqui o versículo 22. Amém? Amém. Diz assim: E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Senta dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Deus. Eu era criança. Eu ia falar jovem, mas jovem ainda sou. Eu tenho só 20 anos e 22 de experiência. Então, mas eu lembro que quando eu era mais jovem, a gente tinha os nossos amigos, e quando a gente recorda da nossa infância, principalmente na minha época, 30 anos atrás, 20 anos atrás, era diferente de hoje, com toda essa tecnologia. A gente não vê as crianças mais brincando, é pouco isso. E a gente ficava muito na rua, a gente pisava em barro, cortava perna, subia na laje, era uma confusão. E existem coisas que marcam a nossa história. Então eu lembro uma vez, eu morava no Serrano, e a minha casa era de frente para uma rua. Então ela descia, e virando essa rua que descia à esquerda, né, a minha esquerda aqui, continuava a descida. Então quando tinha essas chuvas, igual essa chuva que está tendo aí agora, que você olha para a rua, aquela enxurrada descendo, a água descia daquela rua que era em frente à minha casa e fazia a curva. Só que na curva era o portão da minha casa. Então quando tinha essas chuvas muito fortes, alagava lá em casa. Aí um dia meu pai falou assim: não dá para deixar esse portão aqui não, vamos passar o portão aqui para cima, que era na frente da rua mesmo. Naquela mudança ficou um tempo o portão aberto, sem nada. Enquanto estava fechando de um lado para passar para o outro, e foi quebrando, que aí ele aproveitou para arrumar o piso, aquela coisa toda, porque a casa era toda para cá e o portão lá. Então ele precisou passar a casa para lá, uma parte para lá e o portão para cá, para pôr o carro. E eu lembro de uma coisa muito interessante, que tinha um vizinho nosso lá, ele era muito meu amigo, e a gente fazia armadilha no nosso terreiro para pegar ladrão. Então a placa da casa, o número da casa que era do lado de lá, ficou solto, jogado. Então a gente amarrava linha e fazia aquele negócio. E a polícia pensa assim, porque nós somos agentes da polícia, se o ladrão entrar, ele vai trupicar nesse arame aqui, aí vai derrubar aquele negócio lá, e derruba a placa, cai aqui, e era uma confusão, a gente gostava daquilo. A gente vai crescendo e vai tomando posturas na nossa vida, e hoje a gente vê, se eu tentar lembrar dos meus amigos, por exemplo, amigo de escola, eu lembro, sei lá, de 20%. E olha lá. E a gente vê hoje pela internet encontros de ex-alunos de uma escola, onde eles se encontram ali, vão se relembrar. Aí normalmente o cara ele quer ir todo arrumadinho, né? Porque às vezes tinha lá aquela menina que estudou na escola e ele quer aparentar bem. E a mesma forma a menina, ela quer entrar naquele vestido de formatura de 20 anos atrás, e faz o regime porque marcou aquela turma da escola, e ali eles vão, e sempre tem um nerd dentro da sala de aula, a gente sabe disso, sempre tem aquele cara que não precisa estudar, e ele tira sempre 10 nas provas, e a gente rala igual um doido, e não consegue chegar nem isso, precisa de cola, aquela confusão. E para quê? Para na hora que eles chegarem junto, um começar a falar com o outro, como que está a vida, até onde que cada um chegou. E eu lembro de amigos meus, que eu lembro que eram nerds, e um dia eu fiquei imaginando, poxa, como é que será que está aquele meu amigo, que o cara não precisava estudar, o cara aprendeu a ler sozinho, um trem louco,
E aí um dia eu reencontrei com ele e eu imaginei, pô, esse cara deve ser um diplomata hoje, né? Eu tenho 42 anos, o cara deve estar sentado em um consulado, alguma coisa. O cara é da polícia. Não desmerecendo a polícia, mas eu falo assim, um cara com QI igual aquele, ele podia ter ido muito mais além. E eu tenho outros que nunca fez nada, nunca deu nada, e hoje é dentista. O cara que gostava de farra, eu tenho um amigo que mora perto da minha casa, que nunca pegou num livro e é dentista. Aí eu fico imaginando, tá, como que seria o encontro da turma de Moisés. Porque aqui, como em Atos está falando, Moisés foi instruído com toda a ciência dos egípcios, era poderoso em suas palavras e obras. Então quer dizer, Moisés era o cara da sala. Era aquele cara que devia sentar lá na primeira cadeira e todo mundo queria pegar a cola dele. Precisava de pegar os exercícios, que era o cara que o professor dava aula, e ele fazia tudo. Não só em sabedoria, mas como palavras, obras, e ele foi ensinado na maior potência daquela época, que era o Egito. Aí imagina agora os amigos de Moisés reencontrando, né, colocando aqui no nosso contexto, eles se encontrando para bater o papo, depois de anos de formado, aquela coisa toda. Aí imagina, um lá virou engenheiro. Aí, o que você está fazendo? Agora eu sou projetista, olha aí, essas pirâmides aí, cada bloco, rapaz, que não sei o quê. E eu sei, o que você é? Não, eu sou agora estrategista, eu trabalho para Faraó, e até hoje eu sou comandante do exército. E todo mundo, cada um falando o seu. Cadê Moisés? Rapaz, Moisés não estão sabendo dele. Você que viaja tudo aí, não sei o que, você não ouviu falar em Moisés, não? Vamos abrir lá em Êxodo 3. Guarda aqui Atos, que nós vamos voltar nele. Vamos abrir lá em Êxodo, no capítulo 3. Amém? Amém. Versículo 1 diz assim. 3. Isso, capítulo 3, versículo 1. Amém? Amém. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Imagina naquele encontro de turma, todo mundo falando como que era aquele negócio. Rapaz, e Moisés, pô, o cara era nerd, o cara era bom demais, o cara sabia tudo. O que era? Rapaz, nem te conto. Está lá no deserto, lá em Midian. Se você buscar hoje no Google, esse Horebe, onde Moisés estava, que é conhecido como o Monte de Deus, onde Elias foi para lá, o negócio é igual Marte. Não tem nada. Sabe quando você está viajando e está pegando estrada assim, está tocando, aí tem mato, mas de repente dá uma planície assim, aí você vê uma casinha lá na frente. Aí você fala, rapaz, se eu morasse naquela casinha lá, o que eu ia fazer lá? Onde não tem luz, não vejo fio. Você já viu essas casas? Você olha lá no meio, não tem fio que chega lá, não tem luz. A água deve ser de um poço. Televisão, pelo menos para dar uma distraída. Pô, será que alguém vive nesse negócio ali? Vive, Moisés. Ele estava num lugar igual Marte. Depois entra lá, pede no Google, imagem de Horebe. Vocês vão ver que é um negócio igual Marte. Não tinha Moisés que estava lá. E detalhe, imagina os amigos dele falando assim, rapaz, virou pastor de ovelha, é mesmo? E detalhe, a ovelha não é dele não, é do sogro dele. Ele cuida das ovelhas do sogro, lá no deserto. Agora imagina Moisés, um homem que cresceu, aprendeu. Olha o que Atos falou, ele era poderoso em obras, palavras. Como é que ele não estava se sentindo naquele lugar? Porque muitas vezes
nós nos colocando aqui agora, no lugar de Moisés, nós estamos no deserto. E quando nós falamos de deserto, normalmente a gente tem aquela parte sentimental, né? Aquele filme de romance, que sofre, 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 mas é por amor, né? Onde a gente fala, olha, no deserto é onde você tem um encontro real com Deus. No deserto é onde Deus vai pegar você e vai te transformar. No deserto é aquele lugar que você vai ver realmente a presença de Deus. Não é assim que a gente sempre fala. Só que, meu irmão, a realidade é outra. O deserto é quente demais. O deserto é lugar de sofrer, é de penar mesmo. Sabe que você fala assim, Deus, será que o Senhor esqueceu de mim isso aqui? Eu estou sofrendo. Olha a minha vida. Eu não tenho, olha, não tenho condição de viver dessa forma. Estou falando uma mentira? Não, é verdade. Glória a Deus. A gente olha, falar do deserto, que nós vamos ver presença de Deus, não sei o que, é muito gostoso. Mas a realidade é outra. É verdade. Deus aparece, sim, aparece, mas você sofre. E na hora dele, né? E na hora dele. E olha, Moisés estava há 40 anos naquele deserto. Tem quanto tempo você está no deserto? Moisés estava há 40 anos, tinha mentalidade sobrando nele, para ele falar, olha, Deus se esqueceu de mim. Deus já me abandonou. Até que um dia ele lá cuidando lá das coisas, do rebanho lá do seu sogro, Jetro, Deus aparece para ele. Olha aqui no versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e na sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não queima. Olha o que Moisés fez. Estava no deserto. Correto? Sofrendo, comendo pão de abamaçô. Correto? Trabalhando para o sogro. Cuidando das... Não era dele. Era dos outros. Ele não tinha nada. Aí um dia ele passando, imagina que aquilo ali é a sarça. Aí ele tocando lá o rebanho, aí ele olha e vê uma sarça pegando fogo. Mas a sarça estava do mesmo jeito que está ali, bonitinho. Ele fala, não, eu vou virar para cá, porque esse negócio é miragem. Sei que eu estou tendo uma visão de alguma coisa, mas não existe não. E ele vira de novo e vê que o negócio está pegando fogo de verdade. O primeiro ensinamento que isso aqui nos mostra é que mesmo você estando no deserto, não pensa que é miragem não, porque a presença de Deus sempre está lá com você. Creio. A presença de Deus, você pode até não ver, Deus continua no silêncio, mas Ele nunca te abandona. Glória a Deus, eu acredito. Ele nunca se aparta de você. Tenho certeza. Agora, muitas vezes, nós precisamos procurar essa sarça. Porque tanto lugar para Deus falar com Moisés, por que ele foi usar logo uma sarça? Porque muitas vezes você está procurando ouvir aqui a palavra de Deus. Eu vou para a igreja porque eu preciso ouvir a palavra de Deus. Mas aqui Deus vai te dar um direcionamento. Mas às vezes Deus quer mostrar a direção para você lá no seu trabalho. Às vezes Ele vai mostrar isso para você dentro da sua casa. Aqui você só colheu, você só recebeu uma direção para onde você deve ir. Para onde eu vou tocar essas ovelhas do meu sogro? Aonde está a sua sarça? Porque às vezes você está procurando Deus num lugar e Ele está querendo te mostrar outro. Quantas vezes Deus falou para mim, entra por aqui. Ah, mas nunca fui por aqui. Ah, mas não sei, vou por aqui hoje. Aí na hora que você entra naquele caminho que não tinha nada a ver com o que você faz, Deus fala, olha isso aqui, a sua sarça. Aí na hora que Deus viu que Moisés estava assim meio que viajando no negócio, olha só o versículo 3. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus, e ele do meio da sarça disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse,
não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Amém. Olha só, quando você vê Deus, quando você encontra a sua sarça, e é engraçado, esse negócio não era desse jeito. Deus, ele já está ali. E na hora que ele vê que você já está se aproximando, Deus sempre vai requerer alguma coisa de você. Por que Deus fala para Moisés tirar a sandália? Porque sandália é pacto. Pedro estava na prisão, o anjo manda Pedro pôr a sandália. Agora Moisés, Deus mandou tirar a sandália. Porque Moisés, quando ele foge do Egito, ele foge com a roupa toda a indumentária do Egito. E na hora que ele chega lá no deserto, ele está passando, se você estudar, você vai ver que a sandália de Moisés ainda era egípcia. E tinha um brasão de um sol do deus Ra. E até hoje, a palavra de Deus fala que aonde você botar a planta do seu pé, você toma posse. Só que você não toma posse de qualquer jeito. Deus falou: Moisés, não anda daqui para cá não. Tira essa sandália, porque isso ainda me pertence. Ele não proibiu Moisés de vir até a sarça. Ele falou: você não pode vir porque você está calçado aí com coisa que você fez pacto lá atrás. Então agora larga isso aí. Deus sempre vai requerer de você alguma coisa. O que é que tem te ligado que está te colocando naquele deserto? O que é que está ainda com você que Deus fala: olha, eu não quero que você venha aqui na minha presença com isso. Isso aí não faz parte de mim. Tira isso aí, depois você vem chegar aqui. Glória a Deus. Esse é o nosso segundo ensinamento. Deus sempre vai requerer de você alguma coisa. Independente do deserto, Deus está com você. Mas na hora que você encontra a sarça, Deus quer de você alguma coisa. Deus, ele quer que você abandone aquilo que você tinha para que você se achegue a Ele. Porque esse mesmo fogo que não queimava a sarça, ele queima você. E Deus começa ali a falar: olha, Moisés, eu tenho escutado o clamor do meu povo. Olha aqui no versículo 24 do capítulo 2, é o último do capítulo 2. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. E atentou Deus aos filhos de Israel e conheceram Deus. Olha o que Deus está falando: Moisés, eu escutei lá o clamor do meu povo. E eu vou levantar você para você ir lá. Você vai lá na presença de Faraó e vai chegar lá nele e vai falar assim: vou tirar o povo daqui porque Deus mandou. Só que Moisés fala: mas Senhor, eu não. Não é assim que normalmente a gente faz? Eu não sei. O pastor chega: ô irmão, preciso que você faça esse negócio. Tem mais gente gabaritada. Lá no Egito, lá tem um projetista lá de pirâmide. Eu não fui ungido ainda. Eu não fui ungido ainda. Eu não fui ungido. E nem quero ser. Tem gente que fala assim. Agora, o povo está assim. Está desse jeito. Olha aqui. Eu sei que vai. Não, mas aqui tem mais gente. O irmão fulano ali, ó, ele é mais capacitado. Já existe aquela frase, né? Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E o escolhido, ele não tem escolha. Só que para que Moisés aceitasse isso, eu vou deixar de para casa para todos vocês continuarem lendo o texto. Moisés começa a ter um diálogo com Deus. Deus, mas eu não posso. Pode sim, Moisés. Eu escolhi você. Eu já te amava, olha, desde antes. Ó, você nem existia. Era você. Se você não fizer, o João faz. Mas eu quero você, Moisés. Eu estou contigo. Você vai falar que o eu sou vai entrar com você nesse negócio. Você vai procurar primeiro um povo, vai falar com ele, depois você vai entrar. Só que eu vou mostrar para você que você tem poder. Quer ver? Pega aí o cajado. Aí Moisés pegava o cajado, joga, virou cobra. Agora pega lá no rabo. Aí pega, virou o cajado de novo.
Põe a mão na blusa. Na hora que tirava, olha a sua mão, cheia de lepra. Agora põe de novo. Estou te mostrando. Olha o que Moisés foi tendo com Deus. Ele foi tendo um relacionamento com Deus. Ele foi tendo um diálogo. E Deus foi mostrando para ele: olha, Moisés, eu estou contigo. Olha, não importa aí como é que você está. Você foi abandonado. Você era o melhor da classe lá. Você achava que você era alguma coisa. Eu botei você 40 anos aqui para você ver que você não é nada. Isso aqui é Deus. E agora eu vou botar você mais 40 anos para mostrar que eu sou tudo. Esse é o Deus de Jacó. Glória a Deus. Meu irmão, Deus tem um chamado para cada um de nós. Eu acredito. Deus tem uma obra que é para você cumprir. E não adianta pensar que você não consegue cumprir, não. Você consegue. Deus nunca vai fazer algo que você não possa fazer. Deus nunca vai colocar um arado na sua mão que você não consiga carregar. Não importa o lugar em que você esteja, você pode estar no pior deserto. Deus, ele tem uma obra e ele quer que você faça. Ele não quer que o João faça. Ele não quer que a Maria faça. Então, para que esse chamado se cumpra na sua vida, aprende com Moisés. Diálogo com Deus. E quando eu falo de diálogo com Deus, porque eu sou assim. Detesto o fariseu. Glória a Deus. Detesto. Fariseu, para mim, tem que converter. Igual Nicodemos. Amado Deus, Senhor eterno, estou me adentrando. Não, para com a palhaçada. Isso aí é coisa de isso é farisaísmo. Jesus chegou aqui, foi de cara. Não foi? Não foi bater de frente com um religioso? Deus não quer isso, não. Eu estou andando lá, estou indo para o meu serviço. Às vezes até minha esposa fala comigo, está viajando aí, né? Mas eu estou pensando nas coisas. Deus, como é que vai ser aquele negócio lá ainda? Olha, eu não estou conseguindo resolver isso. Isso é diálogo. Como é que você conversa com seu pai? Como é que você tratava no relacionamento com ele? Pai, posso entrar na tua presença? Pode, meu filho? Com licença? É assim que você tratava com seu pai? Deus é o que seu? E a gente precisa de cerimônia com ele. Então chega na presença dele e fala: papai, olha, não está dando certo, estou nesse deserto, tem 40 anos, e o senhor está me colocando isso aqui na minha mão, mas olha, você pode ter certeza que na hora que você se derramar na presença do seu pai, ele vai te responder. Ele vai falar: filho, olha, deixa eu te mostrar, está vendo esse cajado aí? Você vai ver que eu vou colocar poder na sua mão para você chegar lá no egípcio e você mostrar que quem está com você pode mudar a história de uma nação. Eu creio, Deus. Glória a Jesus. Volta lá em Atos. Amém? Amém. Versículo 37 do capítulo 7. Todos acharam? Amém. Não? Não, só um minutinho, por favor. Amém. Atos 7, 37. Amém. Amém? Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu, e ele ouvireis. Imagina agora a turma, imagina hoje a turma de Moisés aqui, reunida. O projetista de pirâmide lá, que não sei o que, tal. Imagina agora falando de Moisés. Porque naquela época falou: pô, rapaz, Moisés está lá no deserto, cuidando de coisa que nem é dele. E hoje? Rapaz, lembra aquele cara que cuidava lá de ovelha? E nem era dele as ovelhas? Rapaz, não era à toa, não. O homem foi lá dentro do maior império
tirou mais de 3 milhões de pessoas da escravidão. Já se passaram milênios e nós continuamos falando da história dele. Sabe por quê? Porque Deus nunca abandonou ele. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus sempre deu poder a ele. Aqui agora, em Atos, quando Jesus já tinha ido embora, olha aqui a igreja falando de Moisés. Um cara que faz filme até hoje. Tem música dele até hoje. Acabamos de tocar aqui, Vitória no Deserto. Glória a Deus. Deus, ele tem vitória para a sua vida. Eu creio, Deus. Acredito, Pai. Esse chamado que Deus tem para você não é para você ser cauda, é para você ser cabeça. Eu não estou falando que você vai virar dono da sua empresa, mas que o seu chefe vai te respeitar. Eu creio. Não estou falando que você vai virar empresário, que não sei o que, não, que isso é obra do mundo. Paulo mesmo falou, olha, se você buscar essas coisas dessa terra, você é o mais miserável possível. Verdade. Mas Deus te pega lá de baixo, aquele cara que ninguém dá valor, cuidador de ovelha dos outros, e fala assim, olha, esse aqui está aqui em cima. Eu recebo, Deus. Porque é assim que Deus faz com a nossa história. Ele nos tira daqui e coloca daqui. Sabe para quê? Para mostrar que Ele é Deus. Para mostrar que Ele fez um pacto. E esse pacto, ele vale até hoje para a sua igreja. Eu recebo, Senhor. Então escute a voz de Deus. Ande nos caminhos dele. Não preocupa se você não está no deserto, não. Cadê sua sarça? Aleluia, Deus. Onde está Glória sua a sarça? Jesus. Porque se você achar a sarça, você acha Deus. Glória a Jesus. Então procura a sua sarça, comece a ter diálogo com Ele, pode ter certeza, Deus vai te exaltar. Amém. Fica de pé no seu lugar. Glória a Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Deus poderoso, santo da minha alma. Deus, o Senhor é fiel. Aleluia. Glória a Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome, Senhor. Como é que está a sua vida? Glória a Deus nas mãos do Senhor. Aleluia. Como está a sua vida? Santo da minha alma. Nós temos a história de Jonas. Todo mundo conhece? Jonas. Deus. Deus fala, Jonas, vai lá pregar. Aí Jonas estava aborrecido lá com o pessoal e ele não quis ir. Aí ele pega um barco, vai para o outro lado. Aí dá aquela confusão toda e ele fala, ah, sou eu vacilei com Deus, e joga ele para fora do barco, o peixe vem e pega. Muitas vezes nós estamos no deserto porque nós estamos fugindo de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nós não estamos aonde era para nós estarmos, estamos lá cuidando das coisas dos outros, sofrendo no deserto, porque nós não queremos fazer aquilo que Deus tem mandado a gente fazer. Deus, o Senhor é santo, o Senhor fala. E é fato. Não quer fazer o que Deus tem? Não. Então entra no peixe. É desse jeito. Vai para o deserto. Que aí lá, Moisés, que era um cara na época dele, ele foi aprender a ser humilde. Ele foi aprender a ser dependente. E Deus, ele pode mudar essa história hoje. Glória a Deus. E Deus, ele pode mudar a sua vida hoje. Hoje nós estamos aqui no culto da vitória, Eu creio. sabendo Deus. que nós saímos daqui vitoriosos. Em nome de Jesus. Mas nós temos que fazer o que Deus tem para nós. Aleluia. Você agora vai começar a falar com Deus. Você mesmo vai se colocar na presença de Deus. Eis a minha vida diante do Senhor. Fazer o que o Senhor quer. Eis-me aqui, meu Deus, na tua presença. É que o teu Espírito, meu Deus, em nome de Jesus, me dê a direção, me dê sabedoria, para que eu possa obedecer o Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Me ensina a temer, meu Deus, a ti. Me ensina, meu Deus, a não olhar a minha vontade, mas fazer do Senhor. Ah, Deus.
Santo, Deus forte. Eu recebo de bom grado, com o coração alegre, a tua orientação, a tua palavra. Porque estamos aqui, meu Deus, como filhos do Senhor, pequeninos, ó Pai, da tua presença, precisando sim, Pai, de direção. Eu busco do Senhor a direção, para que eu possa, meu Deus, não estar como Moisés, cuidando daquilo que é do Senhor, mas que eu venha cuidar daquilo que é do Senhor, Pai, primeiro. Eu venho em nome de Jesus nessa noite, está indo, meu Deus, para a minha casa, com a direção do Senhor, Pai. Eu venho no nome de Jesus, Pai, está no meu coração, limpo de tudo aquilo que é de novo. Eu venho estar na direção do Senhor, que eu não venha ser um Jonas, Pai, nessa caminhada. E o Senhor, em nome de Jesus, faça a tua obra, meu Deus, em nós. Cumpra em nossas vidas as tuas vontades, as tuas promessas. E que venhamos, meu Deus, em nome de Jesus, obedecer, sim, Pai, a tua palavra. Aleluia. Os meus filhos, Pai, possam receber do Senhor tua graça, Senhor, a tua bênção. Sejam eles obedientes a ti, meu Deus. Eu sei que o Senhor está falando com cada um de nós aqui essa noite. Cada um aqui, Pai, recebeu do Senhor aquilo que precisava. Cada um recebeu do Senhor aquilo que buscava. Aleluia. O Senhor falou, meu Deus, com a tua igreja. O Senhor falou com cada um dos teus filhos aqui hoje. Aleluia. Meu Deus, eu te dou graças. Meu Deus, eu te dou graças porque o teu Espírito Santo está agindo. O Senhor está fazendo uma obra poderosa. Aleluia. Deus, em nome de Jesus. O Senhor aleluia. Meu socorro vem de ti. Tua graça. Meu Deus, que possa sair daqui com a felicidade do teu Espírito em nós. Que o Senhor possa tocar nos corações aqui, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê a consciência que temos que fazer o que o Senhor quer. Nós queremos. Aleluia. Meu Deus, eu te dou graças. Eu te dou graças porque o Senhor falou comigo. O Espírito falou comigo, Pai. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, seja exaltado, seja glorificado, Deus. Bendito é o teu nome. Digno de honra, digno de glória é o Senhor. Meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glorioso é o teu nome, Senhor. Poderoso é o Senhor, Pai, que venceu. Poderoso é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída, nele eu posso descansar.
Êxodo 3,15 diz assim: e disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Qual que é o nome de Deus? Alguém sabe? Eu sou. O eu sou foi o nome dado para Faraó. Que o grande eu sou estava indo lá. Eu sou quem? Eu sou tudo, eu sou poderoso, eu sou aquele que não existe ninguém igual. E eu sou, vou tirar vocês daí. Mas Deus tem um nome. Olha aqui no versículo 15. Isso aí. E disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Quem é filho de Israel aqui? Glória a Deus. O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Olha o nome de Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Êxodo 3, versículo 15. Isso. O eu sou que foi no Egito é o libertador, a face de Deus. Agora Deus, ele falou: eu tenho um nome, eu quero que vocês me chamem por esse nome. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Sabe o que Deus está falando? Vou tirar você dessa situação e vou levantar um memorial, e você será lembrado de geração em geração por causa do meu nome. Eu creio. Por causa do meu nome, daqui a 100 anos vão falar de você. Eu creio. Por causa do nome de Deus, daqui a 200 anos vão falar de você. Eu creio, Deus. Daqui 500 anos, ninguém vai lembrar mais do Cabral, mas vai lembrar de você. Porque você vai fazer uma história. E quando nós fazemos essa história, Deus, ele levanta memoriais de geração em geração. De quem que é essa geração? Pode ser do país, eu não sei qual é o seu chamado. Isso aí agora é você com Deus. Mas você pode ter certeza que eu, pelo menos na minha família, eu tenho alguém que sempre já falou lá do não sei o que, né, Michel? Deve ter alguém de uma família lá atrás que fez alguma coisa. Eu creio. É isso que Deus está falando. Eu vou levantar um memorial de você, por causa do meu nome, de geração em geração. Aplauda ao Senhor. Eu creio. Glória a Deus. Vou fazer uma Amém. pergunta para o senhor aqui. Ele fala assim: eu sou o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós.